Você provavelmente está deixando passar as coisas mais importantes da sua vida todos os dias sem perceber. E isso acontece porque o nosso cérebro funciona com uma coisa chamada adaptação hedônica. Esse nome ele parece complicado, mas é algo muito simples de entender. Então, eu vou aqui nesse vídeo te explicar como é que isso acontece e o porquê que isso faz com que você tenha um nível de satisfação mais baixo com relação à sua vida do que você poderia. Então, quando você entender isso, que é algo muito simples, e conseguir colocar em prática algo muito simples também, que eu vou te explicar aqui, eu tenho certeza que a sua vida vai ficar muito mais satisfatória e você vai ficar realmente muito mais feliz com a vida que você já tem hoje. Então, vamos lá. O que é essa adaptação hedônica? O nosso cérebro, ele foi projetado para fazer com que a gente sobreviva. Essa é a principal função, né, do nosso cérebro. Então, uma das coisas que ele faz para garantir que a gente vai estar vivo é parar de gastar energia com coisas que ele não precisa gastar e focar em gastar energia com coisas que ele precisa gastar, né? Então ele precisa identificar coisas que podem fazer mal pra gente ou coisas que estão faltando pra gente. Então, não importa o que você tenha na sua vida, quando essa coisa se torna algo que você vê todos os dias, que tem todos os dias na sua vida, o seu cérebro, ele naturalmente vai parar de prestar atenção nessas coisas, porque essas coisas não são uma ameaça para você, né? Então ele já se acostumou com a sua vida, com as coisas que você tem, com as coisas que fazem parte do seu dia a dia, e ele para de prestar atenção. E aquilo vira paisagem. É como se você realmente não conseguisse perceber, né, que aquelas coisas estão ali fazendo parte da sua vida. E aí, uma das coisas que pode ajudar muito é a gente passar a ativamente observar essas coisas e ser grato por essas coisas. Mas antes que você ache que esse vídeo se trata, né, de eu dizer pra você que você agora vai ter que ser uma pessoa gratiluz, né, que você tem que ter o pensamento positivo e essas coisas que a gente vê muito por aí, eu preciso que você entenda a diferença entre emoção e sentimento. Sim, porque são coisas diferentes. Vamos lá. A emoção é algo que a gente sente no nosso corpo e ela acontece de forma involuntária. A gente vai passar por experiências na nossa vida e essas experiências vão fazendo com que a gente sinta coisas no corpo. Sabe aquele filme do Divertidamente? Que a menina fica alegre ou alguma coisa deixa ela triste e aí rapidamente é como se fosse ativado um botão e ela tem a sensação daquela emoção. As nossas 5 emoções básicas são alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. A gente nasce com essas emoções, né? A gente realmente começa a sentir elas muito cedo. Depois elas vão ficando mais complexas. Mas é importante saber que a gente não tem controle sobre as nossas emoções. Ao decorrer da nossa vida, a gente vai tendo experiências e a gente vai começando a reagir com tais emoções quando a gente se depara com determinadas coisas na vida, né? Com determinadas experiências. Isso vai depender da sua história de vida, do que você vivenciou, da forma como você foi criada, das coisas que você passou a acreditar, das coisas que te trouxeram traumas, enfim. Então, você vai vivendo a vida e aí as coisas vão acontecendo e isso vai ativando emoções automáticas em você que são experienciadas no corpo. Toda emoção é experienciada no corpo. E aí, em seguida, que você tá sentindo alguma coisa, ou a sua mandíbula trava, ou dá um nó no estômago, ou dá um nó na garganta, ou você fica com a mão gelada, enfim, alguma coisa acontece no seu corpo e aí o seu cérebro ele começa a ler isso que está acontecendo. E aí, a partir dessa leitura da emoção, o seu cérebro começa a racionalizar em cima dessa emoção. E aí, a emoção no corpo, junto com o que o seu cérebro pensa, né? E muitas vezes não de forma consciente, mas as informações que ele vai processando e o que ele vai pensando, juntos formam o sentimento. Então, apesar de você não ter controle algum sobre as suas emoções, você tem controle sobre os seus sentimentos. Por quê? Porque você pode mudar o que você está pensando quando você está sentindo uma emoção. Então, você tem algum controle sobre o seu sentimento.
Então, é por isso que, quando a gente escolhe ativamente prestar atenção nas coisas que existem na nossa vida, que são positivas e que a gente parou de prestar atenção, parou de perceber por causa da adaptação hedônica, a gente consegue mudar o nosso sentimento em relação às nossas experiências e à nossa vida. Então, eu vou trazer aqui, né, para você 5 coisas que eu costumo prestar atenção de forma ativa e me sentir verdadeiramente grata por essas coisas, porque eu sinto que isso traz muita satisfação com a minha vida, né? Com a vida que eu tenho hoje. E por que que isso é importante também? Porque, como eu falei, o nosso cérebro ele fica procurando as coisas que estão faltando. E o fato de a gente ser grata, né, e a gente estar satisfeita com a vida que a gente tem hoje, não significa que a gente não possa querer buscar mais coisas, né? Que a gente não possa ter ambição de querer ir além, né? De querer realmente ter novas experiências ou, enfim, chegar num patamar mais elevado, trazer coisas que a gente sempre desejou para nossa vida. Uma coisa não anula a outra. Só que se a gente não começa a ter o hábito de se sentir grata e satisfeita com o que a gente tem hoje, dificilmente a gente vai se sentir grata quando a gente alcançar as coisas que a gente sonha hoje. Por quê? Por causa da adaptação hedônica. Então, aquela frase que diz, né, se você não for feliz com o que você tem hoje, você não vai ser feliz quando você chegar, né, no topo da montanha, ela é muito verdadeira. Por quê? Porque quando você conquistar aquilo que você está querendo muito, você vai realmente ter um pico de satisfação, você vai passar ali um tempo realizada porque alcançou aquilo, mas depois de um tempo, a adaptação hedônica vai começar a funcionar no seu cérebro. E aquilo que era um sonho passa a ser paisagem de novo. Você começa a se acostumar com o que você tem. E aí você começa a ter a sensação de que ainda está faltando alguma coisa. De que você ainda precisa de mais coisa para ser feliz. E que, na verdade, é quando você chegar nesse outro ponto que você vai conseguir ser feliz. Então, não é que você precisa chegar nesse outro ponto para ser feliz. É que você precisa começar de hoje, da onde você estiver hoje, a perceber ativamente as coisas que você já tem. Porque senão, quando você alcançar o que você deseja, isso também vai passar a ser algo que você não percebe na sua vida. Então, eu vou trazer aqui 5 coisas que eu ativamente presto atenção. Como é que eu faço, mas você pode fazer da forma que você quiser, porque eu acho que isso vai te dar um norte, né? Assim, vai ficar muito claro para você quando eu der esses exemplos concretos, né? Então, vamos lá. Sempre que eu deito, eu rezo, né? E aí, nessa minha oração, eu sempre tenho o hábito de agradecer pelas pequenas coisas. E aí, eu realmente procuro coisas que são básicas já pra mim. Não é que é básico, é que eu já me acostumei. E aí, eu tento pensar numa vida sem essas coisas, como era que seria. Então, eu me deito e eu agradeço muitas vezes pelo colchão. O meu colchão, ele é confortável. E eu tenho um colchão. Então, eu agradeço pelo colchão. E aí, eu agradeço pelo ar-condicionado. Por exemplo, o meu quarto, ele tem ar-condicionado. E isso torna a minha noite muito mais confortável. Então, eu agradeço pelo ar-condicionado. E aí, eu agradeço pelo teto que está em cima de mim. E que, se chover lá fora, eu não vou me molhar e a minha família não vai se molhar. E a gente vai estar protegido. Então, eu tento buscar coisas concretas da minha casa para agradecer, para perceber que, na verdade, aquilo dali não é tão básico assim, né? Que tem muitas pessoas que não têm aquilo. Então, eu passo a realmente me sentir muito agradecida por coisas que, de outra forma, virariam paisagem, né? Virariam algo que eu não percebo como valioso, porque essas coisas, elas são valiosas, realmente. Aí a segunda coisa, eu sempre agradeço muito pela alimentação, né? Eu sempre agradeço muito é, por, por eu ter comida na minha casa todos os dias. Ou às vezes quando eu tenho que escolher, né, se eu vou fazer um frango, se eu vou fazer uma carne, eu agradeço por isso, pela possibilidade de eu poder escolher se eu vou fazer carne ou frango, porque isso é um grande privilégio, né? Muitas vezes quando a gente está fazendo alguma comida, a gente não se dá conta,
né, de que o fato da gente poder escolher o que a gente vai preparar é um grande privilégio, né? Na verdade, isso não é básico. Então, assim, eu agradeço porque na minha casa a gente consegue fazer 5 refeições. A gente consegue fazer café da manhã, um lanche da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar. Então, assim, isso não é básico. Então, eu ativamente busco esse tipo de coisa, né? Quando eu tô ali rezando e agradecendo. A terceira coisa que eu penso é na saúde. Não nessa ordem, né? Mas eu tô tentando me lembrar aqui das coisas que eu penso, que eu sei que são 5. Que eu sei que eu quis trazer aqui essas 5, mas às vezes tem mais. Porque eu não vou, assim, realmente numa ordem, eu não vou. Não é todo dia que eu agradeço pelas mesmas coisas, mas eu acho que essas 5, elas conseguem ilustrar bem o que eu tô tentando falar. Então eu penso muito na saúde. Então, eu tô bem, o meu marido tá bem, os meus filhos estão bem, a gente não tá com nenhum problema de saúde. Estamos os 4 em casa, não tem ninguém no hospital. É, Só isso de não ter ninguém no hospital, pra mim, é imenso. Eu consigo perceber que isso é gigante, né? Porque tem muita gente nos hospitais, né? Tem muita gente que tá realmente doente, que tá com um filho numa cama de hospital. Então, o fato de estar todo mundo na minha casa, isso é enorme. E muitas vezes, até quando eles estão doentes, né? Assim, meus filhos, por exemplo, eu agradeço porque eu tive condições de comprar um remédio que eles precisavam. E agora eles estão melhorando. Então, apesar de, às vezes, existir uma doença, existir o tratamento e eu ter condição de fazer o tratamento, para mim já é enorme, né? E eu realmente acho que é enorme, não é assim, não é que eu sinto que é, eu sei que é, eu sei que é. Então, a gente tá consciente desses privilégios realmente traz muita gratidão para a nossa vida. A quarta coisa que eu tendo, né, a agradecer é eu fazer algo, profissionalmente falando, que eu percebo que ajuda as pessoas. Independente do seu trabalho, eu tenho certeza que ele ajuda alguém. E eu acho que a gente ser grato por a gente conseguir melhorar a vida dos outros é muito grande. Então, assim, eu sou psicóloga e eu sou educadora parental e eu atendo, né, minhas clientes na clínica, na psicoterapia, e eu atendo mães que querem educar os seus filhos de forma mais respeitosa. E no fim do dia, eu realmente agradeço por ter conseguido ajudar essas pessoas, por ter conseguido de alguma forma tornar a vida delas melhor. Então, eu sou muito grata por eu poder fazer algo que eu vejo o propósito, né? Então, assim, independente do que você faça, eu sei que você vai conseguir achar um propósito no que você faz. Talvez você esteja num trabalho hoje que você não gosta, que você só tá nele porque você precisa estar nele e que na verdade você sonha com outra coisa. Mas, é como eu te falei, a gente precisa achar as coisas que a gente não tá percebendo, né? Então, assim, eu sei que alguém você ajuda, independente do trabalho que você faça, você ajuda alguém. E ser grato por poder ajudar essas pessoas, por poder tornar a vida delas melhor, de qualquer forma que seja, é muito importante, porque a gente se sente bem com a gente mesma. E a quarta coisa, ou a quinta coisa, que eu sempre agradeço, tem a ver também com a saúde, mas eu não quero trazer aqui porque eu acho que é muito válido qualquer pessoa que escolhe não ser mãe. Mas eu escolhi ser, então, o fato de os meus filhos estarem bem, para mim é muito importante, né? Assim, eu sou muito, muito, muito realizada em ser mãe. E eu sei que é um trabalho muito difícil. E eu sei, tanto por experiência própria, como porque eu trabalho com isso, os nossos filhos têm uma capacidade muito grande de tirar a gente do sério, né? De realmente cutucar feridas nossas, de é, tornar o nosso dia a dia, às vezes, complexo, né? Assim, e a gente tem que estar se repetindo, e a gente tem que estar falando, e a gente tem que estar orientando a fazer alguma coisa que a gente já sabe, que eles já sabem. Então, assim, é um processo que é cansativo, que é repetitivo, que é desgastante emocionalmente e fisicamente, mas eu sempre agradeço por isso. E eu agradeço pelo caos, por meus filhos
estarem dando trabalho para entrar no banho, porque eles não estão num hospital, por exemplo. Eu tô com os meus filhos em casa, eu tô com eles aqui, e o fato de eu estar tendo que fazer isso com eles, eu sei que é o sonho de muitas e muitas mães que estão numa situação de que o filho dela não tá correndo pela casa e dando esse tipo de trabalho. Então, em relação aos meus filhos, eu tendo a agradecer pelo caos. Pelo caos existir na minha vida, porque os meus filhos estão bem e saudáveis. Então, para mim, eu conseguir ser grata justamente pelo caos faz com que a minha visão mude completamente em relação a como eu me sinto com o trabalho que é criar filhos. Então, isso é uma coisa que eu, pessoalmente, sempre agradeço. Então, assim, se você não for uma pessoa religiosa e se você não reza à noite, não é sobre isso. É sobre você realmente tirar um tempo todos os dias e agradecer pelas pequenas coisas e agradecer pelas coisas que já se tornaram básicas na sua vida. Não porque elas são básicas, mas porque elas estão ali já. E aí você parou de ver a magnitude, a importância, a grandeza dessas coisas. Então, é assim que a gente combate, né, a adaptação hedônica, que é o que tira da gente a satisfação e a gratidão pela nossa vida atual. Então, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e a gente se vê no próximo.